Mãe, eu carrego comigo o desejo sincero de me libertar das marcas que você deixou em mim. Muitas vezes, quando te observo, faço um esforço real para te compreender. Volto no tempo tentando encontrar no teu passado alguma explicação para a forma como você sempre me tratou. Em parte, eu entendo as razões por trás de muitas das tuas atitudes. Hoje, ao te olhar, tento resgatar aquele afeto, aquele amor que um dia eu senti com tanta intensidade, quando ainda era pequeno demais para perceber a dor que vinha junto. Mesmo assim, por mais que eu queira enxergar você com mais doçura, meu coração trava. O que vejo nos seus olhos é uma dor que virou ferida em mim, e você nem imagina o quanto isso me consome por dentro. Carrego uma culpa silenciosa por manter aceso dentro de mim esse sentimento que um dia foi bonito, mas que hoje só me corrói aos poucos. Eu desejo de verdade conseguir curar essas feridas, me desprender dessa sombra que ainda me persegue. Porque no fundo, a criança que ainda vive dentro de mim só quer uma coisa: amor. Mas não qualquer amor. Ela precisa de um amor verdadeiro, daquele que, por mais que tenha desejado com todas as forças, nunca recebeu bastante. Não vou falar aqui nesse vídeo como identificar pais narcisistas, ou responder perguntas como meus pais são narcisistas. Não podemos confundir pais cuidadosos que passam sua experiência como orientação, com cuidado, com carinho, que exigem dos filhos para que se tornem adultos funcionais e se esforçam para que os filhos sejam eles mesmos, não reflexos dos pais. A resposta para a pergunta, meus pais são narcisistas, vão vir no decorrer desse vídeo. Você vai saber aí no seu íntimo, através do impacto que esse vídeo pode causar em você. E se você se sentir à vontade, deixe nos comentários o que sentiu. Quantas crianças têm pais narcisistas? Quantas crianças carregam todas as palavras de maldição que ouviram e não conseguiram esquecer? A história começou com um pai ou uma mãe que um dia disse: "Você não vai conseguir." E essa pessoa, agora adulta, não consegue romper. Porque toda vez que ela tenta, tem algo dentro dela, que a aprisiona, que a escraviza. Uma palavra, uma fase, um momento da vida. E aí fica a pergunta: aconteceu alguma coisa? Eles te roubaram o direito mais básico, o de ser apenas você. Te deixaram com silêncio, medo de errar e uma busca infinita por aprovação que nunca chegaria. Desde pequenos ouvimos uma frase quase sagrada: o amor dos pais é incondicional. Mas e se essa frase for uma mentira na sua vida? E se o amor que você recebeu foi condicionado? Condicionado ao seu desempenho, à sua obediência, ao seu silêncio? Eu posso dizer que já perdi a conta quantas vezes ouvi de pessoas na clínica que sofreram a vida toda pelo tratamento que tiveram de seus pais, dizendo: mas a Bíblia manda honrar pai e mãe. Esse é o mandamento que aparece na Bíblia, em Êxodo 20:12. Mas ele não define o que é a honra, nem diz que isso inclui se submeter ao abuso, à violência ou ao silenciamento da própria verdade. Muitos usam esse mandamento como justificativa para manter os filhos em relações de sofrimento. Mas é legítimo perguntar: honrar é obedecer cegamente? Ou é agir com dignidade mesmo diante do que foi indigno? Talvez honrar os pais em muitos casos seja escolher não repetir com seus filhos o que fizeram com você, cuidar da sua saúde mental, ainda que isso envolva se afastar deles. Dizer: eu reconheço o que você foi, mas eu escolho não ser igual. Isso é honrar em sua forma mais profunda, transformar o trauma em caminho de consciência. Filhos e pais narcisistas não crescem em lares, crescem em vitrines. São moldados para serem perfeitos, admirados, úteis. São obrigados a se tornarem versões idealizadas, projetadas por adultos que precisam desesperadamente de validação. Você não era você. Você era o personagem que precisava interpretar para ser tolerado. Na superfície tudo parece normal, mas por trás das portas fechadas existe um contrato invisível. Seja o que eu espero de você, ou não será nada. O narcisismo parental não é só uma falha emocional. Freud já dizia: o narcisismo é uma força poderosa, e sua forma patológica se transforma numa fome insaciável por controle e admiração. Pais assim usam os filhos como espelhos para inflar seus próprios egos feridos. Lacan vai mais além. Para ele, o outro, geralmente os pais, é quem nos dá a identidade. Mas no lar narcisista, esse outro é um carcereiro. Impõe regras rígidas para o reconhecimento, criando uma prisão onde o amor é sempre condicional. O que sobra para o filho? Um vazio. Uma sensação constante de inadequação, a certeza de que nunca será suficiente. E isso tudo se disfarça de cuidado. O controle é chamado de preocupação, a crítica de orientação, a ausência de empatia de exigência para o seu bem.
O resultado é um adulto exausto, que vive tentando agradar, que não sabe o que sente, que mede o próprio valor pelos olhos dos outros. Esse é o vilão invisível, uma dinâmica emocional que se esconde atrás de um discurso de amor, mas que na prática suga tudo o que o filho poderia ter sido. E talvez o mais perverso seja isso. A maioria nem consegue nomear o que viveu. Porque como você questiona o amor de quem te criou? Mas é preciso ter coragem. Coragem para encarar essa verdade amarga. Coragem para romper o ciclo. E coragem para dizer, não era amor, era controle. E eu não sou obrigado a viver sob isso. Reconhecer o problema é o primeiro ato de libertação. E talvez pela primeira vez você comece a enxergar a si mesmo, não como reflexo de ninguém, mas como alguém real, inteiro, vivo. Há uma dor que quase ninguém vê. Ela não sangra, não deixa cicatriz visível, mas muda cada gesto, cada decisão, cada pensamento. É a dor de crescer tentando ser suficiente para alguém que nunca esteve realmente olhando para você. Filhos de pais narcisistas carregam o fardo de uma solidão sufocante. A sensação de viver uma guerra silenciosa, onde não há aliados, só exigências. Uma guerra onde o inimigo se disfarça de amor. Mas essa história, que parece só sua, é na verdade mais comum do que você imagina. Você não é fraco por sentir, você não é louco por duvidar. E definitivamente você não está sozinho. Essa é talvez a sua história também. Poucas vitórias humanas são tão silenciosas e ao mesmo tempo tão revolucionárias quanto aquela de se olhar no espelho e finalmente se reconhecer. Filhos de pais narcisistas crescem como sombras projetadas. São treinados desde cedo a agradar, a obedecer, a representar. Vivem como atores em um palco onde nunca escolheram o roteiro. E pior, onde o aplauso é condicionado. Mas quando essa encenação começa a ruir, quando o filho finalmente percebe que a prisão emocional onde viveu não é natural, quando a estrutura construída sobre culpa, medo e silêncio começam a tremer, algo quase mágico acontece. O nascimento de uma identidade, o nascimento de si mesmo. Essa é a verdadeira transformação. Não um alívio passageiro, não uma simples melhora no humor, mas o despertar radical da autonomia, da integridade e da paz interna. Essa libertação não é abstrata, ela se traduz em mudanças reais, como a reconstrução da identidade. Você deixa de ser reflexo, deixa de ser extensão, deixa de viver pelo olhar do outro. Ao romper com a lógica narcísica, você começa a descobrir quem é, quando não precisa mais agradar, quando não está sendo vigiado emocionalmente. Como diria Carl Jung, aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. E aceitar não é o mesmo que concordar, é reconhecer, nomear. E nomear a dor é tomar posse da própria história. A autonomia emocional. Você para de se ajoelhar diante da aprovação. Você percebe que o mundo não vai desabar se alguém se decepcionar com você. Filhos de pais narcisistas passam a vida tentando adivinhar o que os outros querem sentir. Desenvolve uma espécie de radar emocional, ultra sensível, ultra exaustivo. Mas esse radar não é intuição, é sobrevivência. Quando você entende isso, pode desligá-lo. A verdadeira autonomia emocional nasce quando você começa a escolher com quem quer se vincular, o que está disposto a tolerar, o que já não faz sentido carregar. É quando o medo de dizer não finalmente perde força. É quando o sim passa a vir do seu desejo, não da culpa. Relações mais leves e verdadeiras. Quando você começa a se relacionar a partir do seu eu real, e não do personagem que foi obrigado a representar a vida inteira, tudo muda. As máscaras caem, as dinâmicas se purificam. Você começa a atrair vínculos mais humanos, mais profundos, mais respeitosos. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua frequência. Você se permite ser visto como é, e por isso começa a ver os outros com mais clareza também. Você reconhece abusos onde antes via normalidade. Você cria limites onde antes havia apenas concessão. E isso muda tudo. A paz interna é a redução da ansiedade. Viver sob o controle emocional de um pai ou mãe narcisista é uma forma crônica de tensão. Um estado constante de alerta, o medo de errar, a culpa de sentir, a vergonha de existir. Essa vigilância emocional cria uma ansiedade que se aloja no corpo. Dores, insônia, fadiga, desregulação. Mas à medida que a lógica opressora perde espaço, algo começa a se instalar no lugar, a paz. Você respira melhor, você silencia o barulho interno, você começa a se ouvir sem medo. Nietzsche escreveu: "O que me preocupa não é o que você tenha mentido para mim, é que a partir de agora não posso mais acreditar em você." Essa é a ferida dos filhos e pais narcisistas, a traição emocional.
Mas ao se reconectar com a própria verdade, você começa a reconstruir algo ainda mais valioso, a confiança em si mesmo. Despertar criativo e autenticidade. Quando você não precisa mais pedir permissão para existir, a criatividade, antes sufocada, explode. Você escreve, pinta, fala, escolhe. Você deixa de ter medo de ser estranho, de errar, de ser você. Winnicott nos ensinou, ser verdadeiro é mais importante do que ser bom, porque o bom, que agrada a todos, é um papel. O verdadeiro, que incomoda, provoca, transforma, esse sim é livre. E é nessa liberdade que mora a verdadeira força. A força de ser inteiro, mesmo nas suas imperfeições, de se expressar mesmo com voz trêmula, de escolher o próprio caminho, mesmo sem garantias. Esse é o poder da transformação, e ela não começa com um milagre, ela começa com um basta interno, um basta íntimo, um basta silencioso, mas que ecoa por toda a sua existência. Eu não sou mais um espelho, eu sou, e isso basta. Chega um momento em que o silêncio grita alto demais, em que a máscara escorrega, em que o corpo começa a adoecer por carregar o peso de uma história que nunca foi contada com verdade. É nesse ponto, entre o colapso e o despertar, que muitos filhos de pais narcisistas se encontram, confusos, feridos, mas prontos. Prontos para sair da cela emocional, onde passaram a vida. Prontos para romper a corrente da repetição. Prontos para descobrir que há, sim, um caminho claro, estruturado, possível. E esse caminho começa com um novo olhar sobre si mesmo, um passo após o outro, sem pressa, com coragem. Alguns vão, outros não. Mas isso não é mais sobre eles, é sobre você. Você não precisa mais de permissão de ninguém para seguir. O perdão realista é um adeus interno, a ilusão de que o passado poderia ter sido diferente. E com isso, o futuro finalmente pode ser diferente.